Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. Esta semana vamos continuar a conversa da semana passada com um tema seríssimo: mineração e desenvolvimento sustentável e o chamado modelo mineral brasileiro. Continuam conosco o geólogo Pedro Luiz Cortes, professor do programa de pós-graduação de Ciência Ambiental da USP, e a jornalista e documentarista Kátia Wiesentheimer, coordenadora de comunicação do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração e uma assídua pesquisadora do modelo mineral brasileiro desde 2013. A gente tocou várias áreas com relação à mineração no programa passado. Aliás, quem perdeu a atenção já olhe no YouTube. E eu queria falar agora da parte hídrica, né? Quer dizer, a mineração, ela consome muita água, ela devolve muita água e agora, com uma catástrofe como é a de Brumadinho, ela começa a danificar a água até muito longe. A começar pelo quanto é o consumo de água, qual que é a importância da água para a mineração, Kátia? A água é fundamental, né, para a mineração. Não existe um estudo no Brasil, por incrível que se pareça, a Agência Nacional de Águas não tem um estudo que ela diga, olha, a mineração consome tanto de água por ano. Tá. Nossa Senhora, eu sei quanto eu gasto em casa. Não existe. Não tem, né? não tem um termômetro, na verdade, um medidor básico. O comitê, em 2015, começou a fazer uma pesquisa, tá? Mas que não tinha base para ser documentada como pesquisa. Porque para a gente fazer uma estimativa do consumo, a gente começou a pedir nos locais onde tinham as mineradoras, as outorgas que elas tinham de água para fazer a captação naquele local, em rios e em fontes e tal, né? A gente estima, tá, que a gente gaste, a mineração consuma 5 trilhões de litros d'água por mês. Por tá? mês. Isso equivaleria a você falar, seria mais ou menos o abastecimento de 2 anos da cidade de Niterói. Nossa Senhora! Agora, isso a gente está falando de uma pesquisa que foi feita antes da implantação de diversos minerodutos, que hoje muitos locais transportam o seu minério através de minerodutos. Por exemplo, a Samarco e Mariana, elas tinham que transportar por mineroduto, que é o quê? Você, ao invés de fabricar o ferro solto, como que a Vale faz em Carajás, e transportado via trem, você transforma aquilo em pelotas de ferro, tá? E aí você constrói uma tubulação, né, que vai cortando quilômetros, 500, 600 quilômetros, e você bota essas pelotas e aquilo vai sendo impulsionado com água limpa, tá? E que a gente não sabe o que vai ser feito com a água lá na outra ponta, né, que é descartada. Mas pela legislação não tem uma obrigatoriedade para esse tratamento de água na sequência, não? Teria. Na legislação teria, mas não é cumprido, né? Na verdade, o que seria o correto seria você fazer o reuso da água. Só que a maior parte da água, você imagina, por exemplo, quando você extrai o ferro, que é o principal minério exportado, ele tem outras substâncias, né, e terra, né? Então, aquele minério, logo que ele é retirado, ele passa por uma lavagem, né? E essa lavagem vai ser uma lavagem de água primeiro, né, para tirar essa terra, e depois com produtos químicos, né? Essa água é descartada na barragem de rejeito, tá? Quando a gente fala do processo seco, que a gente falou no processo anterior como uma alternativa menos violenta, a gente trabalharia com o quê? O que seria o correto? Essas mineradoras têm uma espécie de uma usina, onde essa água do rejeito saiu, ela passasse por essa usina, fosse retirada toda a parte química e devolvesse essa água para o meio ambiente, né? Nossa. Mas é muito pouco. Pedro, acrescentar a isso, e aí já vamos falar do problema dessa água agora contaminada. O problema muitas vezes está relacionado exatamente à contaminação, porque nem sempre as mineradoras elas tomam os cuidados necessários para devolver essa água em condições ideais para o meio ambiente. Muitas vezes essa água é devolvida para o meio ambiente com uma série de contaminantes. E isso, infelizmente, não é fiscalizado o suficiente, né? E muitas empresas se valem dessa, vamos dizer assim, leniência ou dessa falta de fiscalização mais efetiva para não implementar meios de evitar que esses contaminantes cheguem até a natureza. A gente pensando no caso de Mariana, tem 3 anos e aí agora já tem contaminação em abrolhos. Sim. Vamos falar um pouco do que, infelizmente, né, o Paraupeba já foi tomado e totalmente contaminado por esses rejeitos de Brumadinho e aparentemente já está a caminho do São Francisco. Dá para mensurar o dano à natureza? Com certeza vai chegar até o São Francisco.
tendo em vista esse precedente, né, de Mariana, que nos permite verificar a extensão dos danos. O vazamento, né, do rejeito em Mariana foi um volume maior, mas de qualquer forma, esse material que chegou até o Paraupebas, ele continua sendo carreado porque ele fica, boa parte dele fica dissolvido na água. O material mais pesado é até possível de se reter parte dele, mas a gente tem que considerar que as margens do Paraupeba também estão tomadas pela lama. Então, com as chuvas, né, ao longo dos anos, esse material vai sendo carreado para o Rio Paraupebas e vai continuar contaminando o Rio Paraupebas e seguindo até o Rio São Francisco. Então, em algum momento ele chega até o São Francisco, assim como a contaminação de Mariana chegou até Abrolhos. E aí, nesse processo todo, quer dizer, as margens estão afetadas, isso afeta a vida animal, afeta as plantas e a vida do rio morre também. Quer dizer, dá para recuperar isso? Olha, infelizmente, a gente não tem condições, né, diante desse desastre, de fazer uma recuperação plena. Você pode tentar recuperar determinadas porções, determinadas áreas, mas o volume de lama é muito significativo. Enquanto essa lama estiver no entorno do rio, ela vai continuar sendo carreada para o interior do rio. Então, é uma contaminação que você pode considerar que vai demorar décadas para reduzir, para que o rio volte a ter condições de vida. Ela mesmo no solo, ela é muito nociva, não? Porque até o que volta a nascer dali não era exatamente o que tinha antes. O que você tem é uma situação em que aquela camada de solo, aquela camada organicamente ativa, ela fica soterrada e ela deixa de existir. Então, as sementes que vão cair agora, elas não encontram as mesmas condições de solo, de solo, composição orgânica, que favoreça o florescimento. Então, algumas sementes podem até não florescer mais. Ou você pode privilegiar determinadas espécies em detrimento de outras. Então, isso pode causar uma mudança na flora regional. Consequentemente, você tem uma carência de alimentos para uma série de animais que, na medida do possível, ou vão migrar, né, principalmente as aves têm mais condições de migrar e vão abandonar a região. Há relatos, né, nas turmas de busca do silêncio que se estabeleceu na região após esse desastre, ou seja, pela ausência de vida animal, né, os animais começaram a migrar ou morreram. E você começa a ter uma proliferação maior de insetos, porque os pássaros que poderiam se alimentar desses insetos, eles acabam migrando em busca de outros alimentos ou condições ideais. Isso favorece o surgimento de endemias nas comunidades ao longo do rio. Então você tem uma série de problemas ambientais, problemas de saúde, que não são facilmente reversíveis. Quer dizer, mesmo com a intervenção humana, a gente pode recuperar determinadas áreas, mas há outras áreas que são inacessíveis ou o volume de lama é tão significativo que torna praticamente impossível você retirar. Há notícias de áreas que ficaram com 15 metros de lama, quer dizer, um volume muito significativo, e você tem que ter condições logísticas de acesso e retirar essa lama, o que nem sempre é possível. Então é um desastre ambiental extremamente significativo e que perdura aí por muitas décadas até que as áreas mais inacessíveis tenham condições de se recuperar por ação da própria natureza. Olha, a gente vai dar uma rápida pausa aqui no Capital Natural, mas daqui a pouquinho eu volto, não saia daí. De volta com o Capital Natural, hoje debatendo mineração e desenvolvimento sustentável com o geólogo Pedro Luiz Cortes, professor do programa de pós-graduação de Ciência Ambiental da USP, e a jornalista e documentarista Kátia Wiesentheimer, coordenadora de comunicação do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração. A gente fala de mineração, pensa na Samarco, pensa na Vale, né, na Votorantim, que, aliás, não está parte dessa discussão. Mas tem o garimpo também. Queria falar dos riscos do garimpo, ainda mais o ilegal. Eu acho que o garimpo, ele é, de certa forma, muitas vezes, muito mais agressivo do que uma mineração praticada por uma mineradora, né? A mineradora, como ela tem uma lavra documentada, ela tem que seguir a regulação da própria, hoje, da Agência Nacional de Mineração. O garimpo não, a maioria dele é ilegal, né? Então, ele faz práticas que a grande mineração não faz, tá? Então, muitas vezes a gente acha que o garimpo, por ser uma extração menor, que ele está prejudicando menos, né? Mas, por exemplo, na extração do ouro,
tá? Hoje a indústria da mineração ela não usa mais o mercúrio, que é uma questão altamente contaminante. Mas o mercúrio é a substância química melhor para você soltar o cobre do ouro. Em geral, onde tem ouro, tem cobre, né? E como você separa esses minérios com mercúrio, né? E a pessoa acaba fazendo isso o quê? Na beira do rio, lavando, né, numa quantidade grande, e ela não se dá conta também, eu acho que às vezes, que muitas vezes, sabe, 100 miligramas de mercúrio é capaz de destruir um rio todo, né? Os Yanomamis ali perto do Amapá, né, que eles estão, eles se dizem altamente contaminados, né, por mercúrio, por conta deste garimpo. Quando você vai para aquela região do Rio Negro, tem vários garimpos ilegais e é toda uma tentativa de entrar nas terras indígenas ali e tal, também se usa. Então, acho que tem que se ter uma fiscalização disso. Além de ser uma questão que você está extraindo um minério e esse minério não está pagando nenhum imposto, não está recolhendo CEFEM, não tem licença ambiental para fazer. Além de tudo isso, ninguém sabe exatamente que substâncias que essas pessoas estão usando e o quanto estão contaminando, né? É muito predatório, é muito brutal. Eu vejo na Serra da Canastra que tem diamantes, né? Ali no Rio São Francisco, ali cheio de diamantes, quando passa ali na Serra da Canastra, e você vê as fotos mais antigas, acabava com o morro, acaba com o solo, acaba com as árvores, você tem que arrancar tudo aquilo ali, não é vou ficar peneirando as pedrinhas dentro da água, não, você tem que arrancar o solo inteiro, criar buracos gigantescos, fora que você vem com aquela horda de pessoas interessadas, com os olhos brilhantes numa pedra preciosa, elas vão, tomam a cidade, mexem com a economia, trazem a prostituição. Sim. E aquela coisa toda, ele a pouco acabou, não tem mais aquilo ali, sai e aquela cidade fica tudo, né, devastada por aquele movimento, com novas doenças, aqui a gente vai ampliando o problema todo. E ainda pensando, né, de que o minério a gente precisa para tantas coisas, agora diamante e ouro, para que tanto que a gente quer. Agora, isso é um pensamento pessoal. Mas isso alimenta um comércio legal, né, como a Kátia mencionou, que você não paga impostos, né, você tem uma evasão de recursos, evasão de divisas e toda uma economia à margem da sociedade. Quer dizer, o Brasil não lucra com isso, na verdade tem um grande prejuízo, inclusive da ordem ambiental, porque associado a todo esse desmonte que é feito, muitas vezes é um desmonte hidráulico, né? Quer dizer, você vai desmontar a margem de um rio, existe o desmatamento associado. E é difícil a fiscalização porque muitas vezes, assim como acontece com o desmatamento ilegal, você não consegue, às vezes, prender as pessoas fogem no meio da mata, o máximo que se consegue é pegar os equipamentos. E o garimpeiro depois utiliza os recursos para comprar outros equipamentos e mudar de local. Então essa devastação ela vai se espalhando ao longo dos rios e essa contaminação também. E como é uma atividade muitas vezes ilegal, né, não tem obrigação nenhuma dele recompor a paisagem ou de tomar medidas de compensação ambiental, né, como poderia ocorrer com uma grande empresa de mineração. Então o garimpo, ele não tem, no meu entendimento, merecido a atenção necessária, o garimpo ilegal, né, como tem merecido, por exemplo, o desmatamento, mas ele é tão prejudicial ou mais prejudicial do que o próprio desmatamento ilegal. Você fala do desmatamento e eu lembro que hoje você tem vários selos, né, de garantia de que é uma árvore de plantio, enfim, como é que fala o termo? Reflorestamento, obrigada. Então você pode escolher por aquilo, as empresas que trabalham com madeira podem escolher por aquilo, você pode buscar isso. Isso não poderia ser utilizado também para o garimpo? Quer dizer, eu vou comprar um anel de ouro, vou comprar não sei o que lá, de um garimpo legal? Deveria, não seria funcional? Isso é utilizado, por exemplo, na África em relação aos diamantes, porque os diamantes foram muito associados às guerras civis, os chamados diamantes de sangue. Então, os grandes traders de diamante internacionais, eles estabeleceram uma espécie de selo de procedência, dizendo que aqueles diamantes que eles estão vendendo hoje, eles não são provenientes de área de conflito ou não são utilizados para financiar conflitos. Porque isso ocorreu muito, principalmente durante a guerra da pós-independência em Angola, né, em outros países africanos, onde você tinha o diamante sendo utilizado como uma fonte de financiamento para as guerras, muitas vezes guerras civis. Bom, e a gente falar agora um pouquinho sobre os avanços e atrasos nessa busca por uma mineração mais sustentável. Dá para a gente citar onde a gente já avançou e o que a gente ainda está bastante atrasado? Eu acho que a gente avançou em tecnologia, né?
Hoje existe uma tecnologia disponível, por exemplo, acho que o grande calcanhar de Aquiles da mineração no Brasil são as barragens, né? Então, você imaginar, por exemplo, que a cidade de Paracatu, ela tem uma barragem que está inativa, da Kinross, de 390 milhões de metros cúbicos, tá, de rejeito. A gente, quando está falando da tragédia de Brumadinho, a gente está falando de 13 milhões. Tá? Aquilo é uma bomba relógio, né? Quando você pega aquele quadrilátero ferrífero, tá? Você tem numa região de 100 quilômetros quadrados, mais de 100 barragens de rejeito. Tá? Então, essa é a grande questão que eu acho que se torna muito predatória e violenta a mineração. A gente tem tecnologia no Brasil para produzir resíduo seco, né? Como a gente falou no programa anterior, que até a Vale em Carajás já faz isso e tal. O que eu acho que falta na questão para ter de uma forma mais responsável é regulamentação, tá? A Agência Nacional de Mineração, ela teve um momento importante logo depois da tragédia de Brumadinho, de dar um prazo até 2023, né? Acho que é 2023, para que todas as barragens a montantes elas sejam descomissionadas, né? E proíbe a criação de novas barragens nesse sistema, sim. Mas eu acho que tem que ir mais além, né? Tem que proibir o rejeito. Tá? Porque se a gente vai minerar da forma que o governo pretende, né? O Plano Brasil 2030 previa a multiplicação da mineração em 6 vezes o que o Brasil produziu em 2015. Né? Para minerar essa quantidade toda, né, vai chegar um momento que o Brasil vai ser buracos de barragem, né? Porque a hora que acaba a operação, a barragem fica lá, né? E isso continua sendo uma bomba relógio. Tem uma série de barragens abandonadas em Minas Gerais. E a hora que o cara não tem Mas esse é o procedimento normal? Quer dizer, deixa ela lá e... Não, você tinha que desmontar, você deveria ter um comissionamento, mas a maior parte das vezes acontece o quê? A mineradora decreta falência naquela cidade, né? Que nunca é a mineradora grande que é dona daquela mina lá, é sempre um terceirizado. Decreta falência, abandona a planta, né? E aquela barragem fica lá, né? O governo não dá conta de fiscalizar. E agora imagina a sua barragem, que ela está sendo monitorada, como era Fundão de Samarco, como era a barragem 1 de Brumadinho, e elas rompem. Imagina uma barragem que fica 20 anos lá abandonada sem nenhuma manutenção. Você sabe que ela está lá, né? Então o governo dá conta de fiscalizar. Não é possível. A gente sabe. Se a gente quer ir atrás, a gente vai. Precisa ter um pouquinho de boa vontade. Rápida pausa no Capital Natural. O assunto é maravilhoso hoje. Temos que falar de mineração, temos que dar atenção a isso, temos que buscar alternativas. Não saia daí. De volta com Capital Natural, hoje debatendo mineração e desenvolvimento sustentável com o geólogo Pedro Luiz Cortes, professor do programa de pós-graduação de Ciência Ambiental da USP, e a jornalista e documentarista Kátia Wiesentheimer, coordenadora de comunicação do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração. Queria saber de vocês dois se essas duas catástrofes, tanto Mariana como Brumadinho, podem vir a trazer uma conscientização maior da população e gerar um movimento para que se pense melhor isso, para que se trabalhe em prol de uma mineração mais sustentável, né, mais responsável. E como é que isso afeta a discussão da mineração em terras indígenas, que está meio que concomitante com este momento, né, Kátia? Bom, eu acho que a gente, desde Mariana, a gente sente que as pessoas começaram a olhar para o que era de verdade mineração, né? A maior parte das pessoas veem a mineração como uma commodities, né? Depois da tragédia, a gente, até o comitê, fez uma exposição junto com a Matilha Cultural aqui em São Paulo, que uma coisa que foi bem interessante, a gente criou 2 maquetes, né, em movimento, mostrando o que era uma planta de mineração, o que era uma barragem, né, e uma outra maquete em movimento mostrando o rompimento dessa barragem, né. E, na verdade, era uma história que a gente queria divulgar isso junto com a Matilha Cultural. E acabou tendo uma atração enorme de escolas levar alunos para explicar o que era mineração. Então, a gente sente que desde Mariana para cá, houve um interesse maior. Tá? Antes, as nossas redes sociais, o site, a maior parte dos seguidores eram atingidos ou pessoas de cidades onde tinham plantas de mineração.
hoje é a sociedade como um todo, né? Eu acho que essa discussão existe, mas ela precisa caminhar além, né? Eu acho que quando rola uma tragédia como o Brumadinho, as pessoas passaram 10 dias na frente da TV se comovendo, principalmente com tantos mortos, né? Que foi o maior acidente de trabalho da história do mundo, né? Mas eu acho que depois de um tempo as pessoas param, né? Eu acho que neste momento o nosso grande alerta e a nossa grande preocupação é com a questão da possibilidade de vir um projeto de lei para liberar mineração em terra indígena, né? O que a gente começou a fazer um estudo no comitê é quais os impactos de minerar em terra indígena. O ministro de Minas e Energia falou no evento recente no Canadá que a gente vai minerar num pedaço, né, da terra indígena. Como você minera num pedaço? Na hora que você começa a mineração, você tem que abrir uma cava. Para você abrir uma cava, você tem que contratar uma empreiteira. Você vai chegar com 1000 homens dentro da terra indígena. Você tem que construir uma vila para essas pessoas morarem. Estradas. Eles não vão pescar e caçar, porque eles não são indígenas. Você vai ter que ter um comércio. Quer dizer, você trouxe uma cidade para dentro da terra indígena. Sim. Né? E afetou todo o sistema. Afetou toda a cultura indígena. Assim, eu acho que se realmente esse projeto a gente tem fé que a gente vai conseguir barrar. Mas se realmente for aprovada uma regulamentação para minerar em terra indígena, a gente vai estar começando a ver o fim dos povos indígenas do Brasil. Não existe outra possibilidade. É a gente fazer mineração altamente predatória dentro da floresta. Hoje, quando a gente olha para a Amazônia, principalmente, a grande região preservada da Amazônia são as reservas indígenas. Se a gente começar a minerar dentro dessas reservas, acabou a Amazônia, acabou povos indígenas. Essa é muito a visão que a gente tem. Esse é o seu sentimento, Pedro? É o meu sentimento porque, embora essas grandes tragédias, né, esses desastres, eles alcancem a população, o que a gente percebe é que eles não alcançam, eles não modificam a cultura dentro das empresas de mineração. Se isso atingisse a empresa de mineração, se ela se visse realmente impactada por esses desastres, nós não teríamos Brumadinho, bastaria Mariana. Mas o que a gente percebe é que as empresas, as grandes empresas, por exemplo, que teriam plenas condições de atuar proativamente do ponto de vista ambiental, elas persistem no erro, né? Então, o que eu vejo de necessário também, além de sensibilizar a população, que já ficou bastante sensibilizada com essas duas tragédias, é uma mudança de cultura necessária para as empresas de mineração, porque senão elas vão ser envolvidas talvez numa legislação mais rígida, mais abrangente, né? Mais abrangente no sentido de policiar mais o que vem acontecendo, e quando na verdade elas poderiam tomar a ação de maneira proativa e adotar novos modelos mais sustentáveis, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social. Agora, quando a gente vê o presidente que agora está afastado da Vale falar que a Vale não tem culpa, né? Eu falo, deve ter sido um conluio entre o imprevisível e o inevitável, como um meteorito caísse na barragem e provocasse essa ruptura, né? Não, eu espero que ele esteja arrependidíssimo de dizer essa frase, porque no momento que falou deve ter joia percebido. brasileira. Não, para, né? Por favor. A vida das pessoas é que é uma joia. Sem dúvida. Agora, uma flexibilização da legislação ambiental afeta a mineração também, não, Pedro? Afeta. E veja, a legislação do jeito que ela está, né, prevendo o licenciamento, prevendo a fiscalização, já não foi suficiente para coibir esse tipo de desastre, né? Porque nós tivemos Mariana e poucos anos depois já tivemos Brumadinho, e tem várias outras barragens onde a gente tem verificado a existência de problemas. Se a gente flexibilizar a legislação, quer dizer, você vai deixar na mão das próprias empresas fazer uma espécie de autolicenciamento, isso é uma receita, no meu entendimento, para o desastre, porque a gente não vê nenhuma mudança de cultura por parte das empresas de mineração. Então, se elas tivessem uma mudança efetiva de cultura, no futuro poderia até se pensar em algo desse tipo. Mas com a legislação já atual que a gente tem, isso já ocorre, flexibilizar seria uma receita para um desastre ainda maior. É acreditar com uma certa fé de que as pessoas vão fazer com boa vontade. Tendo a legislação que tem, acontece. O que acontece, se eu flexibilizar, nada indica que isso melhore. E a gente vai vendo, à medida que o inquérito vai prosseguindo, né, a gente vai vendo o que se passou nos bastidores, né, quais foram as decisões que foram tomadas e que levou a esse tipo de situação. E a gente percebe que isso está incorporado na cultura da empresa, faz parte da cultura corporativa esse tipo de quebra-galho. Fala assim, olha, assina o laudo, né, dizendo que está tudo bem, apesar de não estar bem, coisas desse tipo. Sim. Né? Então, quantas outras barragens não foram afetadas por esse tipo de decisão? Na sua opinião, Cátia? Eu concordo
plenamente com o Pedro. E eu acho que a gente não tem um preparo, porque imagina, um projeto de licenciamento como Belo Monte, por exemplo, demorou 10 anos, né? A partir do momento que você começa a fazer o empreendimento nessa flexibilização e aí você notifica que você está fazendo, né? Então não vou respeitar nada, não vou respeitar quilombo, não vou respeitar terra indígena, não vou respeitar meio ambiente, não vou respeitar nada. Porque, na verdade, para a mineradora, muito diferente de qualquer outro empreendimento, ela não pode montar o seu empreendimento em qualquer lugar. Ela tem que montar onde existe a lavra do minério. Sim. Né? Sim. E muitas vezes aquela lavra do minério vai estar próximo à terra indígena, enfim, que foi o que paralisou Belo Sun, né? Que é aquela mineradora canadense de ouro na Amazônia, porque, na verdade, ela não pode ter mineração a 10 quilômetros de terra indígena, e ela está a 7 quilômetros, eu acho, que de uma terra indígena. Então, eu acho que é muito complicado. Imagina que se a gente não está dando conta de uma coisa que é essa autofiscalização das barragens, que é uma coisa que já existe na nossa legislação, elas não dão conta de fazer isso. Numa área urbana, né? Numa área urbana, a maior parte. Imagina na floresta, ela fazer o seu licenciamento. Né? Não, gente, isso não vai dar certo. E atuar no meio da floresta, né? Assim, a fiscalização é ainda mais difícil. E você percebe que tudo é uma tentativa de flexibilizar. É como o ministro de Minas e Energia disse, porque a Constituição diz isso, que para minerar em terra indígena tem que ter um marco que regule essa mineração e que os povos indígenas sejam consultados, que seria o 8169. Mas ele já avisou, nós vamos fazer as consultas, mas os indígenas não vão ter direito a veto. Mas então para que... E como a IT não é vinculante, não é o fato de você consultar que você obrigatoriamente, se os povos indígenas disser não nas nossas terras, não. Né? E acabou. Então é muito complexo. Eu acho que a gente está vivendo um desmonte das políticas ambientais, assim, que está só começando. Para que a gente está rindo. Mas a gente está rindo, porque o negócio é tão absurdo, porque é rindo para não chorar, porque é descrença absoluta. E com essa descrença é que eu digo que o programa terminou por aqui. Agradeço muito os nossos convidados, o geólogo Pedro Luiz Cortes, professor do programa de pós-graduação de Ciência Ambiental da USP, e a jornalista e documentarista Kátia Wiesentheimer, coordenadora de comunicação do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios à Frente à Mineração. Continue conosco, reveja os nossos vídeos no YouTube e no portal bandnewstv.com.br. Curta nossa página no Facebook e compartilhe. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.